A chuva batia pesadamente no para-brisa do carro de polícia, enquanto o detetive Miguel Santos estacionava em frente ao pequeno café no centro de Ribeirão Verde, uma cidade do interior paulista que raramente aparecia nos noticiários. Era uma terça-feira chuvosa de setembro de 2023, e Miguel havia recebido uma ligação que mudaria para sempre sua perspectiva sobre casos impossíveis. Do outro lado da linha, uma mulher de voz trêmula dizia palavras que pareciam saídas de um filme. Eu sou Helena Moreira. Meu filho desapareceu há 10 anos quando tinha 8 anos. Acabei de vê-lo entrando neste café. Ele está aqui agora, com 18 anos, acompanhado do mesmo cachorro que desapareceu com ele. Por favor, venham rápido antes que ele suma novamente. Miguel Santos era um veterano com 25 anos de experiência em caso de pessoas desaparecidas, mas nunca havia se deparado com algo tão extraordinário. Quando chegou ao café cantinho da vovó, encontrou uma mulher de 42 anos, cabelos grisalhos prematuros, mãos tremendo enquanto segurava uma xícara de café já frio. Helena Moreira parecia ter envelhecido 2 décadas em 10 anos, carregando no rosto as marcas profundas de quem nunca parou de procurar por um filho perdido. Ela apontou discretamente para uma mesa no canto do estabelecimento, onde um jovem de aparentemente 18 anos conversava baixinho com um cachorro Golden Retriever que permanecia sentado obedientemente ao seu lado. O coração de Miguel acelerou quando reconheceu os detalhes descritos no antigo boletim de ocorrência que conhecia de cor. Pedro Moreira, desaparecido em 15 de março de 2013, aos 8 anos de idade, junto com seu cachorro Rex, um Golden Retriever de 3 anos. O menino havia saído para brincar no quintal de casa por volta das 3 da tarde e simplesmente sumiu sem deixar rastros, levando consigo apenas o cachorro e uma pequena mochila azul com desenhos de super-heróis. A busca mobilizou toda a cidade por semanas, envolveu cães farejadores, helicópteros, centenas de voluntários que vasculharam cada metro quadrado de Ribeirão Verde e cidades vizinhas. Foi um dos casos mais intensos que Miguel já havia trabalhado e também um dos mais frustrantes, pois jamais encontraram uma única pista concreta sobre o paradeiro do menino e do animal. Agora, 10 anos depois, ali estava ele, Pedro Moreira, claramente mais velho, mas com os mesmos olhos verdes penetrantes, os mesmos cabelos castanhos cacheados e o mesmo sorriso tímido que sua mãe havia descrito milhares de vezes para os investigadores. O mais impressionante era Rex, o Golden Retriever que deveria ter pelo menos 13 anos, mas parecia estar em perfeito estado de saúde, com pelagem dourada brilhante e energia de um cão jovem. Miguel observou discretamente por alguns minutos, notando como Pedro interagia naturalmente com o animal, sussurrando comandos que Rex obedecia imediatamente, demonstrando uma ligação que só poderia ter sido construída ao longo de anos de convivência. A abordagem precisava ser cuidadosa. Miguel sabia que qualquer movimento brusco poderia fazer o jovem fugir novamente, tornando impossível descobrir a verdade sobre o que havia acontecido durante aquela década de mistério. Ele instruiu Helena a permanecer sentada e não demonstrar qualquer reação emocional, enquanto se dirigia lentamente até a mesa onde Pedro estava sentado. O rapaz levantou os olhos quando percebeu a aproximação do policial, e naquele momento Miguel viu algo que deixou profundamente perturbado. Não havia surpresa nem medo no olhar de Pedro, mas sim uma estranha resignação, como se ele soubesse que aquele encontro era inevitável. Pedro Moreira, perguntou Miguel suavemente, mostrando sua identificação policial. O jovem assentiu com a cabeça, acariciando automaticamente a cabeça de Rex, que permaneceu calmo e alerta. Meu nome é detetive Miguel Santos. Sua mãe está muito preocupada. Há 10 anos estamos procurando por você. Pedro olhou na direção de Helena, que lutava para conter as lágrimas, e depois voltou seu olhar para Miguel. Eu sei, disse com uma voz madura demais para sua idade aparente. Eu sempre soube que um dia voltaria para casa. Rex e eu estávamos apenas esperando o momento certo. A declaração enigmática de Pedro levantou imediatamente uma série de questões perturbadoras. Como um menino de 8 anos poderia ter sobrevivido sozinho por uma década inteira? Onde haviam estado durante todo esse tempo? Por que Rex, um cão que deveria estar senil ou morto, parecia tão jovem e saudável? E mais intrigante ainda, por que Pedro falava como se o desaparecimento tivesse sido uma escolha consciente, como se ele estivesse aguardando algum tipo de sinal para retornar? Miguel decidiu conduzir Pedro e Rex até a delegacia, mas antes permitiu um breve reencontro com Helena.
A cena foi simultaneamente tocante e desconcertante. Mãe e filho se abraçaram com emoção genuína, mas Pedro mantinha uma postura estranhamente reservada, como se estivesse interpretando um papel que conhecia bem, mas que não fazia mais parte de sua verdadeira identidade. Helena chorava copiosamente, repetindo meu menino, enquanto examinava cada detalhe do rosto do filho, procurando pelos traços da criança que havia perdido. Rex observava tudo com uma inteligência quase humana nos olhos, permanecendo sempre próximo a Pedro, como um guardião silencioso protegendo segredos que apenas os dois conheciam. Durante o trajeto até a delegacia, Pedro respondeu às perguntas de Miguel com uma calma perturbadora. Quando questionado sobre onde havia passado os últimos 10 anos, simplesmente disse, em vários lugares, Rex e eu aprendemos a nos cuidar. Perguntado sobre por que não havia tentado entrar em contato com a família antes, respondeu, não era seguro. Precisávamos esperar que eles parassem de nos procurar. Essas respostas vagas e misteriosas apenas intensificaram a curiosidade de Miguel, que começou a perceber que estava lidando com algo muito mais complexo do que um simples caso de criança perdida que conseguiu sobreviver por conta própria. Na delegacia, o protocolo exigia uma série de procedimentos médicos e psicológicos antes que Pedro pudesse ser oficialmente reunido com sua família. O exame médico inicial revelou informações ainda mais desconcertantes. Pedro apresentava sinais de ter passado longos períodos ao ar livre, com cicatrizes pequenas mas numerosas nas mãos e braços, compatíveis com cortes de galhos e arranhões de animais selvagens. Sua musculatura estava bem desenvolvida, sugerindo atividade física constante, e seus reflexos eram excepcionalmente aguçados, quase felinos. Mais intrigante ainda era o fato de que, apesar de estar desaparecido há 10 anos, Pedro demonstrava conhecimento sobre tecnologias e eventos recentes, como se tivesse mantido algum tipo de contato com a civilização durante sua ausência. O veterinário chamado para examinar Rex ficou igualmente perplexo. O cão apresentava saúde perfeita, dentes limpos, pelagem brilhante e energia de um animal jovem, mas raios-x revelaram que sua estrutura óssea era consistente com a idade de 13 anos. Mais estranho ainda, Rex demonstrava comportamentos que não eram típicos de cães domésticos. Seus movimentos eram extremamente silenciosos, seus sentidos pareciam sobrenaturalmente aguçados, e ele exibia uma obediência quase telepática aos comandos sutis de Pedro. O veterinário confidenciou a Miguel que nunca havia visto um animal com características tão peculiares, como se Rex tivesse desenvolvido habilidades especiais durante os anos de ausência. As entrevistas psicológicas com Pedro foram ainda mais reveladoras e perturbadoras. A psicóloga forense doutora Carla Ribeiro, especialista em trauma infantil e casos de sequestro, ficou impressionada com a maturidade emocional do jovem, mas também preocupada com certas inconsistências em seu comportamento. Pedro respondia às perguntas de forma inteligente e articulada, demonstrando um vocabulário sofisticado e conhecimento sobre assuntos complexos que uma criança de 8 anos não deveria possuir, mesmo após 10 anos de crescimento natural. Mais preocupante era sua relação quase simbiótica com Rex, como se os dois compartilhassem uma forma de comunicação que transcendia os métodos tradicionais de interação entre humanos e animais. Durante as sessões, Pedro relatou fragmentos de memórias que pareciam saídos de um sonho. Caminhadas intermináveis por florestas densas, noites dormindo em cavernas escondidas, encontros com pessoas que viviam isoladas da sociedade e que lhes ensinaram habilidades de sobrevivência. Ele falava sobre uma comunidade especial que os havia acolhido, pessoas que entendiam a verdadeira natureza de crianças, animais como eles. Quando pressionado para fornecer detalhes específicos sobre localizações ou nomes, Pedro se tornava evasivo, alegando que havia prometido manter certas informações em segredo para proteger aqueles que os haviam ajudado. A investigação se intensificou quando Miguel decidiu revisar todos os arquivos do caso original de 2013. Relendo os depoimentos de testemunhas, um detalhe que havia passado despercebido na época chamou sua atenção. Nos dias anteriores ao desaparecimento, alguns moradores da vizinhança haviam relatado avistamentos de uma mulher estranha observando Pedro enquanto ele brincava no quintal. As descrições eram vagas e contraditórias, mas todos mencionavam que a mulher parecia diferente, com roupas desalinhadas e um comportamento peculiar, como se estivesse estudando o menino de longe. Na época, esses relatos haviam sido descartados como irrelevantes, mas agora ganhavam uma nova dimensão à luz do retorno misterioso de Pedro.
Miguel decidiu reentrevistar as pessoas que haviam avistado a mulher misteriosa 10 anos antes. Dona Márcia, vizinha da família Moreira, lembrou-se de detalhes adicionais que não havia mencionado na época. Aquela mulher tinha olhos muito claros, quase sem cor, e ficava parada por horas observando o menino. O mais estranho é que sempre que ela aparecia, os cães da vizinhança ficavam inquietos, latindo baixinho como se sentissem algo que nós não percebíamos. No dia em que Pedro desapareceu, vi ela pela última vez, mas desta vez ela não estava sozinha. Havia outras pessoas com ela, todas vestidas com roupas escuras, se movendo de forma estranha, como se flutuassem em vez de caminhar. Essas revelações levaram Miguel a expandir sua investigação, procurando por padrões similares em casos de desaparecimento de crianças na região durante os últimos 20 anos. O que descobriu o deixou profundamente perturbado. Havia pelo menos 6 casos documentados de crianças que haviam desaparecido em circunstâncias misteriosas em cidades vizinhas, todas acompanhadas de relatos sobre pessoas estranhas sendo vistas nos dias anteriores aos desaparecimentos. Mais intrigante ainda era o fato de que 3 dessas crianças haviam reaparecido anos depois, sempre em perfeito estado de saúde, mas com personalidades drasticamente alteradas, memórias fragmentadas sobre onde haviam estado. A conexão entre esses casos começou a formar um padrão perturbador quando Miguel descobriu que todos os reaparecimentos haviam ocorrido em momentos específicos, quando as crianças completavam 18 anos. Era como se existisse algum tipo de cronograma ou ritual que determinava quando elas deveriam retornar à sociedade convencional. Pedro havia desaparecido aos 8 anos e retornado aos 18, exatamente 10 anos depois. As outras crianças seguiam o mesmo padrão temporal, sugerindo que sua ausência não havia sido acidental, mas parte de algum plano elaborado e de longo prazo. A investigação tomou uma direção ainda mais sombria quando Miguel conseguiu localizar 2 das outras crianças que haviam retornado anos antes, Júlia Santos, que havia desaparecido aos 7 anos em 2015 e retornado em 2020, e Marcos Oliveira, desaparecido aos 9 anos em 2010 e retornado em 2019. Ambos concordaram em conversar com Miguel, mas suas histórias eram estranhamente similares à de Pedro, memórias fragmentadas sobre uma comunidade especial, habilidades de sobrevivência desenvolvidas durante os anos de ausência e uma relação quase telepática com animais que haviam desaparecido junto com eles. O que mais impressionou Miguel foi a mudança profunda na personalidade dessas crianças após o retorno. Júlia, que havia sido uma menina tímida e retraída, retornou como uma jovem confiante e extremamente inteligente, capaz de resolver problemas complexos com facilidade surpreendente. Marcos, anteriormente uma criança hiperativa com dificuldade de concentração, voltou com uma calma zen e habilidade de observação que impressionavam psicólogos e educadores. Era como se os anos de ausência tivessem acelerado não apenas seu desenvolvimento físico, mas também mental e emocional, transformando-os em versões aprimoradas de si mesmos. As entrevistas com os pais dessas crianças revelaram outro padrão perturbador. Após o retorno, todos os jovens demonstravam uma necessidade compulsiva de passar longos períodos ao ar livre, especialmente durante as noites de lua cheia. Eles falavam frequentemente sobre chamados que apenas eles podiam ouvir e mantinham uma conexão profunda com a natureza que ia além do normal. Mais preocupante ainda era o fato de que todos mencionavam sonhos recorrentes sobre voltar para a comunidade que os havia acolhido, como se uma parte deles permanecesse ligada àquele mundo misterioso. Miguel decidiu conduzir uma operação de vigilância discreta sobre Pedro, esperando que o jovem eventualmente o levasse até a localização da misteriosa comunidade. Durante 2 semanas, observou Pedro se readaptando à vida familiar, mas sempre com a sensação de que o jovem estava representando um papel, fingindo ser o filho que Helena havia perdido. Pedro era amoroso e respeitoso com a mãe, mas mantinha uma distância emocional sutil, como se estivesse protegendo segredos que ela não estava preparada para ouvir. As noites revelaram comportamentos ainda mais intrigantes. Através de câmeras de vigilância discretamente instaladas, Miguel observou Pedro saindo silenciosamente de casa durante as madrugadas, sempre acompanhado de Rex. Os dois se moviam com uma coordenação perfeita, evitando câmeras de segurança e pontos de observação como se conhecessem cada detalhe do sistema de vigilância da cidade. Durante essas saídas noturnas, Pedro se dirigia a locais específicos na periferia da cidade, sempre áreas com vegetação densa,
onde permanecia por horas em atividades que as câmeras não conseguiam capturar claramente. A breakthrough na investigação veio quando Miguel decidiu seguir pessoalmente uma dessas expedições noturnas. Equipado com equipamentos de visão noturna e mantendo uma distância segura, ele acompanhou Pedro e Heck até uma área de mata fechada nos arredores de Ribeirão Verde. O que presenciou desafiou sua compreensão da realidade. Pedro se comunicava com diversos animais selvagens que emergiam da floresta como se respondessem a um chamado silencioso. Veados, coelhos e até mesmo predadores como onças pequenas se aproximavam sem demonstrar medo, interagindo com Pedro de forma que Miguel nunca havia visto antes. Mais impressionante ainda era a transformação no comportamento de Pedro durante esses encontros noturnos. O jovem se movia com uma graça e agilidade que pareciam sobrenaturais, escalando árvores com facilidade felina e se comunicando com os animais através de sons e gestos que Miguel não conseguia compreender. Rex participava ativamente dessas interações, servindo como uma espécie de tradutor entre Pedro e os animais selvagens, demonstrando uma inteligência que transcendia qualquer coisa que Miguel havia observado em cães domésticos. Durante uma dessas sessões de observação, Miguel testemunhou algo que mudou completamente sua perspectiva sobre o caso. Pedro começou a emitir sons baixos e melodiosos, quase como um canto primitivo, que parecia ecoar através da floresta de forma impossível, como se as próprias árvores estivessem amplificando sua voz. Em resposta, luzes sutis começaram a aparecer na distância, movendo-se entre as árvores de maneira coordenada. Miguel percebeu que não eram lanternas ou dispositivos eletrônicos, mas algo orgânico, como fungos bioluminescentes ou criaturas que emitiam luz natural. As luzes se aproximaram lentamente, revelando figuras humanas vestidas com roupas feitas de materiais naturais, movendo-se com a mesma graça sobrenatural que Pedro demonstrava. Miguel contou pelo menos uma dúzia de pessoas, todas aparentando diferentes idades, mas todas compartilhando uma qualidade etérea que as tornava quase reais. Quando se reuniram com Pedro, foi como observar um ritual ancestral, com gestos e sons que pareciam carregar significados profundos que apenas os participantes compreendiam. A observação continuou por horas, durante as quais Miguel presenciou o que só poderia descrever como uma forma de educação ou treinamento. Pedro interagia com cada uma das figuras misteriosas, aprendendo técnicas que pareciam combinar habilidades de sobrevivência primitivas com conhecimentos que desafiavam a compreensão científica convencional. Eles lhe mostraram como fazer plantas brilharem com luz própria, como se comunicar com animais através de frequências sonoras inaudíveis ao ouvido humano e como se mover através da floresta sem deixar qualquer rastro. Quando o encontro chegou ao fim, as figuras misteriosas se dispersaram nas sombras da floresta com uma rapidez que pareceu impossível, desaparecendo completamente em questão de segundos. Pedro permaneceu sozinho com Rex por alguns minutos, olhando na direção onde Miguel estava escondido. Por um momento aterrorizante, o detetive teve certeza de que havia sido descoberto, mas Pedro simplesmente sorriu e acenou levemente antes de retornar para casa com a mesma discrição com que havia saído. Na manhã seguinte, Miguel se debatia entre relatar suas observações impossíveis ou procurar explicações mais convencionais para o que havia presenciado. Sua experiência policial de décadas lhe dizia que estava lidando com algo que transcendia os limites da investigação criminal tradicional, mas sua responsabilidade profissional exigia que encontrasse respostas concretas. Decidiu confrontar Pedro diretamente, esperando que a honestidade pudesse quebrar as barreiras de mistério que cercavam o caso. O confronto aconteceu durante uma sessão de entrevista formal na delegacia. Miguel apresentou a Pedro evidências fotográficas dos encontros noturnos, esperando uma reação de surpresa ou negação. Em vez disso, Pedro examinou as imagens com calma e depois olhou diretamente nos olhos do detetive. "Você viu tudo", disse simplesmente. "Agora precisa decidir se está preparado para saber a verdade completa ou se prefere criar uma explicação que sua mente possa aceitar." A proposta de Pedro colocou Miguel em um dilema profissional e existencial sem precedentes. Como policial, sua obrigação era descobrir a verdade e proteger a sociedade. Como ser humano, ele se sentia atraído pela possibilidade de conhecer algo que poderia expandir sua compreensão da realidade. Após uma longa reflexão, Miguel decidiu aceitar o convite de Pedro para conhecer toda a verdade, mesmo que isso significasse questionar tudo em que havia acreditado durante sua carreira.
Pedro explicou que a comunidade especial que o havia acolhido era composta por pessoas que haviam desenvolvido uma conexão profunda com a natureza e as forças primitivas que governavam o mundo antes da civilização moderna. Eles não eram uma seita ou culto religioso, mas sim guardiões de conhecimentos ancestrais que haviam sido preservados através de gerações, transmitidos apenas para aqueles que demonstravam potencial para compreender e proteger esses segredos. As crianças escolhidas passavam por um processo de educação que durava exatamente 10 anos, aprendendo não apenas habilidades de sobrevivência, mas também como se conectar com aspectos da realidade que a ciência moderna ainda não conseguia explicar. O processo de seleção das crianças não era aleatório. A comunidade identificava jovens que possuíam uma sensibilidade natural para perceber energias sutis na natureza, capacidade de se comunicar com animais de forma intuitiva, e uma resistência natural aos condicionamentos sociais que limitavam a percepção humana. Pedro havia sido escolhido porque, desde pequeno, demonstrava uma conexão especial com reques que transcendia a relação normal entre criança e animal doméstico. Durante os anos de treinamento, ele havia aprendido a desenvolver essas habilidades naturais, até um nível que permitia interações que pareciam impossíveis para observadores externos. Miguel perguntou sobre o aspecto ético de separar crianças de suas famílias, e Pedro explicou que a comunidade só acolhia jovens que, de alguma forma, haviam expressado um desejo inconsciente de escapar das limitações da vida civilizada. Através de técnicas ancestrais de percepção, os guardiões conseguiam identificar crianças que se sentiam deslocadas no mundo moderno e que possuíam potencial para desenvolver habilidades que seriam suprimidas pelo sistema educacional convencional. O processo nunca envolvia força ou coerção. As crianças eram sutilmente guiadas para fazer a escolha de partir por conta própria. A revelação sobre Rex foi ainda mais extraordinária. O cachorro não era apenas um animal doméstico, mas um companheiro espiritual especialmente treinado para servir como protetor e guia durante o processo de educação. A longevidade aparentemente sobrenatural de Rex era resultado de técnicas ancestrais que permitiam estender a vida de animais especiais, através de uma conexão energética profunda com seus companheiros humanos. Durante os 10 anos de ausência, Rex havia servido não apenas como protetor físico de Pedro, mas também como canal para conhecimentos que não podiam ser transmitidos através de métodos convencionais. Miguel percebeu que estava diante de um dilema que transcendia sua capacidade de resolução dentro dos parâmetros legais convencionais. Tecnicamente, Pedro havia sido vítima de sequestro, mas sua condição atual e suas próprias declarações indicavam que ele havia se beneficiado enormemente da experiência. As habilidades que havia desenvolvido, sua maturidade emocional e sua conexão profunda com a natureza eram inquestionavelmente positivas, mas o método através do qual havia adquirido essas características desenvolvia a separação forçada de uma criança de sua família por uma década inteira. A decisão final sobre como proceder veio quando Miguel teve a oportunidade de conversar extensivamente com Helena sobre sua percepção da transformação de seu filho. A mãe de Pedro admitiu que, apesar da dor da separação, ela podia ver que o jovem que havia retornado era extraordinário de maneiras que ela não conseguia explicar completamente. Pedro demonstrava uma sabedoria, compaixão e conexão com o mundo que ela nunca havia visto em alguém tão jovem. Mais importante ainda, ele parecia genuinamente feliz e em paz consigo mesmo, características que haviam sido raras durante sua infância antes do desaparecimento. Helena revelou que, nos meses anteriores ao desaparecimento de Pedro, ela havia notado sinais de depressão e ansiedade na criança que não conseguia compreender ou tratar adequadamente. Pedro se sentia isolado na escola, tinha dificuldades para se conectar com outras crianças e passava horas conversando com Rex como se o cachorro pudesse realmente entendê-lo e responder. Ela havia procurado ajuda psicológica, mas os profissionais apenas sugeriram medicação e terapias convencionais que não pareciam abordar a fonte real do desconforto de Pedro. Agora, observando o filho que havia retornado, Helena podia ver que todos aqueles sinais de desconforto haviam desaparecido. Pedro irradiava uma serenidade natural, demonstrava compaixão genuína por todos os seres vivos e possuía uma sabedoria que a impressionava diariamente. Ele ajudava vizinhos idosos com uma dedicação que ia além do esperado, demonstrava uma compreensão intuitiva de problemas complexos e mantinha uma conexão com a natureza que transformava até mesmo atividades simples como jardinagem em experiências quase espirituais.
Após semanas de deliberação, Miguel tomou uma decisão que definiria não apenas o destino de Pedro, mas também sua própria perspectiva sobre os limites da lei e da ordem social. Ele decidiu classificar oficialmente o caso como resolvido com a recuperação segura da vítima, omitindo deliberadamente os detalhes sobre a comunidade misteriosa e as circunstâncias extraordinárias do retorno de Pedro. Em seus relatórios oficiais, Miguel descreveu uma versão simplificada dos eventos, sugerindo que Pedro havia sobrevivido na natureza através de habilidades excepcionais de adaptação, sem mencionar os aspectos que desafiariam a compreensão científica convencional. Essa decisão não foi tomada levianamente. Miguel reconheceu que estava violando protocolos estabelecidos, se potencialmente permitindo que indivíduos responsáveis por sequestros continuassem operando. No entanto, sua observação direta dos resultados positivos da experiência de Pedro, combinada com a análise similar dos outros casos relacionados, o convenceram de que estava lidando com algo que transcendia as categorias tradicionais de crime e punição. A comunidade misteriosa não estava prejudicando as crianças, mas sim oferecendo-lhes uma forma alternativa de educação que produzia resultados que o sistema convencional raramente conseguia alcançar. Miguel também estabeleceu um sistema de monitoramento discreto para garantir que Pedro continuasse se adaptando positivamente à vida familiar e social. Através de check-ins regulares disfarçados como visitas de cortesia, ele acompanhou o progresso do jovem durante os meses seguintes ao retorno. Pedro se matriculou em um programa educacional alternativo que permitia flexibilidade para seus interesses únicos, desenvolveu relacionamentos saudáveis com colegas que compartilhavam sua paixão pela natureza e manteve uma comunicação aberta e honesta com sua mãe sobre suas experiências e necessidades. O aspecto mais gratificante da resolução do caso foi observar a transformação na própria Helena. A mulher que havia passado 10 anos consumida pela dor da perda e pela incerteza sobre o destino do filho gradualmente encontrou uma nova forma de felicidade baseada na aceitação da pessoa extraordinária que Pedro havia se tornado. Ela começou a participar das atividades ao ar livre que Pedro organizava, aprendendo sobre plantas medicinais, técnicas de conservação ambiental e forma de viver em maior harmonia com a natureza. A conexão entre mãe e filho, que havia sido interrompida tragicamente, foi reconstruída sobre uma base mais sólida de compreensão mútua e respeito. Rex continuou sendo uma presença constante na vida de Pedro, mas gradualmente começou a mostrar sinais naturais de envelhecimento que haviam estado suspensos durante os anos na comunidade misteriosa. Pedro explicou a Miguel que isso era esperado, pois a conexão energética que mantinha Rex jovem e saudável se tornava menos necessária à medida que Pedro se estabelecia permanentemente no mundo convencional. O processo de envelhecimento era gradual e confortável, sem o sofrimento típico de cães idosos, sugerindo que mesmo nessa transição havia uma sabedoria e compaixão que transcendiam a compreensão científica normal. Os outros casos relacionados que Miguel havia identificado seguiram padrões similares de adaptação positiva. Júlia Santos se tornou uma defensora ambiental reconhecida, desenvolvendo projetos de conservação que combinavam conhecimento científico moderno com técnicas ancestrais de manejo sustentável. Marcos Oliveira se especializou em terapia assistida por animais, usando suas habilidades únicas de comunicação para ajudar crianças com traumas e deficiências de desenvolvimento. Todos mantinham contato discreto uns com os outros, formando uma rede informal de apoio que honrava suas experiências compartilhadas sem revelar detalhes que poderiam comprometer a segurança da comunidade que os havia educado. Anos depois, quando Miguel refletia sobre o caso Pedro Moreira, ele reconhecia que havia sido profundamente transformado pela experiência. Sua compreensão sobre os limites da investigação policial, a natureza da realidade e as possibilidades de desenvolvimento humano havia sido expandida de maneiras que influenciaram todos os aspectos de sua vida pessoal e profissional. Ele desenvolveu uma abertura maior para mistérios que não podiam ser completamente explicados, uma apreciação mais profunda pela complexidade da natureza humana e uma humildade diante de fenômenos que desafiavam suas assunções anteriores sobre como o mundo funcionava. O caso também influenciou a abordagem de Miguel para outras investigações de pessoas desaparecidas. Ele se tornou mais sensível a sinais de que certas crianças poderiam estar passando por experiências que transcendiam as categorias convencionais de sequestro ou fuga. Embora nunca tenha encontrado outro caso exatamente como o de Pedro, ele desenvolveu uma capacidade aprimorada para reconhecer situações complexas que exigiam soluções criativas, além dos protocolos estabelecidos.
Pedro continuou sua vida em Ribeirão Verde, mantendo um equilíbrio cuidadoso entre honrar sua educação única e se integrar construtivamente à sociedade convencional. Ele se tornou um educador ambiental respeitado, desenvolvendo programas que ensinavam crianças e adultos sobre sustentabilidade, conservação e conexão com a natureza. Seus métodos eram inovadores, mas não alarmantes, incorporando insights de sua educação especial de forma que beneficiava seus estudantes sem revelar as origens extraordinárias de seu conhecimento. A relação entre Pedro e Helena evoluiu para uma parceria baseada em respeito mútuo e compreensão compartilhada. Helena se tornou uma das primeiras estudantes de Pedro, aprendendo sobre as técnicas de vida sustentável que ele havia dominado durante seus anos de ausência. Juntos, eles transformaram sua propriedade em um modelo de permacultura que servia como centro educacional informal para a comunidade local. A dor da separação foi gradualmente transformada em gratidão pela pessoa extraordinária que Pedro havia se tornado através de suas experiências únicas. Rex viveu seus últimos anos com dignidade e conforto, mantendo sua conexão especial com Pedro até o fim. Quando finalmente morreu, foi em paz, rodeado por Pedro e Helena, que haviam aprendido a honrar o papel extraordinário que o cachorro havia desempenhado na preservação e desenvolvimento de habilidades que tornaram Pedro capaz de contribuir para o mundo de maneiras únicas. Pedro plantou uma árvore especial sobre o túmulo de Rex, uma espécie rara que florescia em todas as estações do ano, simbolizando a natureza transcendente da conexão que haviam compartilhado. Miguel manteve contato ocasional com Pedro ao longo dos anos, não como investigador, mas como alguém cuja vida havia sido enriquecida pelo conhecimento de que existiam formas de desenvolvimento humano que transcendiam os limites convencionais. Pedro ocasionalmente compartilhava insights que ajudaram Miguel a resolver casos difíceis, sempre de forma sutil que não comprometia a segurança da comunidade misteriosa ou revelava a fonte de seu conhecimento especial. A verdade completa sobre a comunidade que havia educado Pedro permaneceu protegida, mas seus efeitos positivos continuaram se espalhando através das contribuições dos jovens que haviam passado por essa educação alternativa. Eles se tornaram líderes silenciosos em suas comunidades, promovendo mudanças positivas através de exemplo pessoal em vez de confronto direto com sistemas estabelecidos. Suas vidas serviram como prova de que existiam caminhos de desenvolvimento humano que honravam tanto a sabedoria ancestral quanto as necessidades do mundo moderno. O caso Pedro Moreira foi oficialmente arquivado como resolvido, mas sua verdadeira resolução transcendeu as categorias legais convencionais. Foi uma demonstração de que algumas situações humanas são demasiadamente complexas e extraordinárias para serem completamente compreendidas através de estruturas institucionais tradicionais, e que às vezes a verdadeira justiça requer a sabedoria para reconhecer quando mistérios devem ser preservados em vez de completamente desvendados. A vida de Pedro continuou sendo um testemunho silencioso de possibilidades humanas que desafiam limitações assumidas, e sua história permaneceu como um lembrete de que o mundo contém muito mais mistério e potencial do que geralmente reconhecemos em nossa busca por explicações simples e soluções convencionais.